a gente preferiu o texto da Nova Tradução Linguagem de hoje, porque eu acho que ele nos ajuda a entender alguns pontos da nossa caminhada que esse versículo aponta. Então vamos ler juntos? Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. E o verso 8... Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Meu corpo, minhas regras. Não sei se todos têm lembrança ou tiveram conhecimento. Esse foi um tema muito complicado, ou pelo menos muito polêmico, há algum tempo atrás. A gente já teve algumas disputas em relação a isso, e ele é tema, essa frase, se você botar, por exemplo, no YouTube, Meu Corpo e Minhas Regras, você vai ver alguns vídeos, né, a favor e contra o aborto, falando sobre algumas questões delicadas. E ao longo desse mês, a gente não quer exatamente falar dos movimentos que geraram isso, né? Não só do feminismo, pró-aborto e todas as questões envolvendo isso, porque demandaria muito tempo e o nosso principal objetivo é tratar da palavra, mas é inevitável a gente entrar em alguns desses assuntos para a gente saber da onde que a gente vai partir. Então, primeiro ponto, essa frase a gente inverteu. Normalmente a gente vê alguns elementos do cristianismo sendo usados no carnaval ou por alguns movimentos, a gente fez o contrário. Vamos pegar essa frase e vamos pensar sobre ela. E que tal se a gente pensasse nessa frase, Meu Corpo, Minhas Regras, dita por Cristo? Ele falando para a sua igreja, meu corpo são as minhas regras. Se você é o meu corpo, se você faz parte daquilo que eu proponho para o mundo, as regras são minhas. Você precisa me seguir. Essa é a nossa ideia. Mas eu queria falar um pouco sobre a frase, né? Sobre o meio de onde ela foi cunhada. Como eu disse, ela foi slogan de muitas iniciativas em defesa da mulher, pró-aborto, minorias, enfim. E eu quero começar falando um pouco sobre o quanto esses movimentos levantam em muitas questões bandeiras dignas. Coisas que, infelizmente, para a vergonha nossa, a igreja deveria estar lutando por elas. Por exemplo, se você parar para pensar um pouco sobre as minorias que são oprimidas e ninguém fala sobre elas, sobre os racismos, sobre o quanto a mulher sofre. O pessoal que faz parte da igreja, quem não faz pode pedir. Eu compartilhei no WhatsApp um documentário de 1 hora, mas você pode ir vendo aos poucos, mas é muito legal. O documentário chega de fio-fio. E ele fala, através do relato de mulheres, coisas que talvez os homens não percebam, porque estão do outro lado, o quanto para a mulher viver num mundo dominado pelos homens é complicado. A gente não sabe, como homem, por exemplo, o que é para uma mulher sair à noite e ter que se preocupar com os perigos que um homem não pensa. Andar com medo, andar, às vezes, aterrorizada por causa de um suposto elogio. E aí eu separei alguns números só para a gente começar a pensar sobre isso, só para você ter uma ideia, para você pensar, para você não achar que isso é besteira. Isso são dados. 1 em cada 3 mulheres no mundo, se você contar 3 mulheres aqui, não as mulheres daqui, mas eu estou falando assim, para você perceber a proporção,
1 em cada 3 mulheres no mundo sofre violência sexual ou física. 1 em cada 3 mulheres, é muita coisa. É muita coisa. Ah, mas isso é no mundo. Uma mulher é estuprada no Brasil a cada 11 minutos. Quantas já não foram nesse tempo que a gente está aqui? O Brasil é o 5º país no mundo em assassinatos de mulher. E 86% das brasileiras já sofreram assédios em espaço público. 77% foram só assovios, mas 57% ouviram comentários maldosos e 44% tiveram seus corpos tocados. Se para você isso não é nada, converse depois com as mulheres perto de você, para você ver o quanto essa tragédia é séria. E na outra ponta, eu quero começar esse discurso fazendo minha culpa mesmo. Na outra ponta, irmãos, a gente vê de maneira angustiante que nós cremos e que nós temos a mesma fé, compartilhamos da mesma fé com pessoas como, por exemplo, os membros da Ku Klux Klan. Para quem não sabe, eram crentes, eram na sua essência cristãos, que se juntaram nos Estados Unidos para matar negros, queimá-los, atacá-los. Cristãos. Mas como? Como que a igreja consegue juntar essas coisas? Junta. Os cruzados, por exemplo, foram cristãos que saíram pelo mundo convertendo à força ou matando todo mundo que não era cristão. E aí a pergunta que, a consideração que a gente sente no nosso coração com tristeza, é que o nome de Jesus tem sido invocado como centro de movimentos que não parecem estar de acordo com o que Jesus falou, com o que ele fez, com o que ele nos apontou. E parece que a gente vai exatamente para o lado oposto daquilo que Jesus nos ensinou. Pensa um pouquinho sobre por exemplo, sobre as confusões que a gente vive na política, o quanto cristãos têm nos envergonhado. E aí você pode citar Felicianos e Malafás sem fim. Mas o grande salto, irmãos, é que eu quero que você perceba que nenhuma dessas tragédias deve ou pode invalidar a mensagem do Evangelho. Embora alguns cristãos o envergonhem Cristo e vivam de maneira oposta ao que Cristo estabeleceu que deveríamos viver, isso não diminui a mensagem da Bíblia. Isso não torna ela menos confiável. Mas isso coloca as nossas ações e a igreja em xeque. Por isso que eu quero que a gente redefina o nosso coração, e a gente tem trabalhado muito aqui na Casa Verde, para que nós não estejamos aqui simplesmente sendo crentes domingueiros. O chamado é por seguir a Cristo, para que cada um de nós seja uma luz no meio da escuridão, pessoas que transformam a sociedade ao redor, pessoas que são transformadas por Cristo e não se contentam em simplesmente ter uma religião, mas querem viver uma fé que transforma a si mesmo e aos outros. Por isso a nossa proposta com a série hoje, nos próximos dias, não é como às vezes a igreja é acusada de ditar regras moralistas ou dizer como você deve, por exemplo, fazer ou não com o seu corpo. Mas o que a gente quer é mostrar para você o que você deve fazer com o seu coração. Para onde o seu coração deve estar apontado. A sua vida inteira deve estar debaixo do senhorio de Cristo. Ela deve ser plenamente dele, o único que pode conduzir de fato a sua vida. O único que pode pegar a sua vida e levar a um lugar onde a vida é plena. Infelizmente, irmãos, a gente vive momentos delicados, momentos onde tudo é polarizado, tudo se torna discussão política. Se você está de um lado, o outro está do lado oposto, não importa.
E qualquer assunto que beire questões políticas ou que alguém tenha se apoderado para se aproveitar politicamente, a gente tem medo de tocar. Quando a gente fala, por exemplo, da questão do feminismo, do aborto, eu acho que são um desses pontos, né? O que eu quero dizer é que nós, como cristãos, podemos ter algumas opiniões diferentes, mas a gente precisa ter equilíbrio e ponderação. A gente precisa encarar essas coisas. Se, por exemplo, alguns grupos já deram respostas para essas questões, a gente não precisa abraçar todo o pacote. Ao concordar com isso ou com aquilo, a gente não precisa concordar com tudo. Porque se alguém já deu direções, Cristo também quer dar direção. Na nossa vida e no que a gente pensa. Falando de maneira clara e direta, é óbvio que a gente... Existem muitas questões complexas ao redor disso, mas a gente precisa, por exemplo, na questão do aborto, firmar o pé a favor da vida, contra o aborto. Mas isso significa não somente ter uma ideia ou um discurso. E aí está a grande virada. É ser uma igreja que vive isso, que abraça, que ama, que apoia, que sustenta, que se envolve. É um pouco do que a gente quer fazer hoje. Apoiar, amar, estar do lado, comprar briga, se envolver, não só por interesse, não só se é ou não da igreja, mas falar, vamos lá, eu acredito nisso. Eu acredito na mudança que Deus quer fazer no mundo. Eu acredito no caminho que Deus estabelece para a gente. Eu acredito que Deus pode mudar famílias. Eu acredito que Deus pode fazer com que aquele velho caminho tão amassado e tão escrachado pelo mau exemplo de tantos, fazer com que ele seja o caminho melhor. A família ainda é o caminho dado por Deus. A vida em comunidade ainda é o caminho dado por Deus, apesar de tudo que a gente já viu, ouviu e viveu. Eu quero te convidar a entender essas coisas e, a partir disso, saber que no meio de tantas opiniões, tantas discussões, tantas brigas e lutas, Deus quer te colocar no caminho pela vida, pela justiça, pelo apoio, pelo envolvimento, mas isso começa não com um impulso pessoal seu, mas quando você coloca o seu coração diante de Cristo e deixa Ele conduzir. O que a gente vai fazer? Mantenha a sua Bíblia aberta, porque a ideia é que o texto de Colossenses comece a nos conduzir hoje, o primeiro passo para a gente, para que o nosso corpo seja parte do corpo de Cristo, é entender que essa é uma questão de prioridade. Essa é uma questão de eu colocar de propriedade, de eu colocar o meu coração e a minha vida a serviço de Cristo. Só para a gente se situar no texto de Colossenses, é interessante perceber algumas semelhanças. Colosso era uma cidade que tinha poucos judeus. E Paulo não foi o cara que evangelizou esse lugar, foi Epáfras. Epáfras vai e prega naquela igreja, naquela localidade, uma colônia de Roma, e muitas pessoas se convertem. Só que no processo, quando Epáfras sai, nesse processo de continuar a viver a fé, a igreja de Colossos começa a incrementar, a mudar a sua maneira de acreditar. Porque eles viviam um misticismo muito comum naqueles dias, e era muito comum para eles adaptar a sua religião à sua fé. Coisa que a gente acaba fazendo hoje. Naquele tempo, a ameaça era o gnosticismo, que dizia basicamente que você precisa salvar a sua alma, o corpo vai queimar no inferno. Então você até pode aproveitar a vida, você pode curtir os prazeres da carne, desde que você tenha o seu ticket para salvar a sua alma. Desde que você tenha uma espécie de conhecimento, desde que você seja introduzido
num grupo místico para conseguir se safar no final. E o que eles fizeram? Se converteram ao cristianismo, mas começaram a adaptar, a trazer elementos do misticismo, do gnosticismo, mas também da cultura, e fazer da sua fé uma mistura que coubesse no seu dia a dia, que não ferisse a sociedade, que fosse cômoda para eles. Às vezes, sem perceber, a gente faz isso também. A gente pega a nossa fé e a gente começa a se deparar com coisas que parecem ser radicais demais. E aí a gente tem receios, não. Será que isso vai dar certo? Eu sempre fiz do outro jeito. Eu sempre agi de outra maneira. E aí a gente dá passos para trás e começa a aceitar outras vozes, outras verdades. Foi isso que aconteceu com a igreja de Colossos. E quando Paulo escreve a eles, mesmo sem conhecê-los, Paulo sabia muito bem desse perigo, dessa mistura, porque como um judeu romano, ele já tinha lidado com essa realidade. E aí ele escreve, tentando ajudar aquela igreja a evitar os erros comuns daqueles dias. E aí o verso 6 e o verso 7 vão ajudar a gente também a entender o que Paulo disse para eles e abraçar para a nossa vida. Como a gente consegue separar essas coisas e fugir dos erros tão comuns nos nossos dias também. Paulo vai chamá-los a viver de maneira digna do Evangelho, a entender que a sua vida tinha um padrão. Ele não podia viver de qualquer jeito, ele não podia viver simplesmente cedendo a qualquer pressão. No verso 6, Paulo diz: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Qual é o primeiro passo de tudo? O primeiro passo é você aceitar Jesus como Senhor. O que significa isso? Significa você acreditar que Jesus olhou para você e falou, percebeu claramente que você era alguém pecador, alguém que não valia nada, que não era capaz de se autossustentar diante de Deus ou de andar em santidade. Mas ainda assim, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. O objetivo de Deus ao olhar para a gente é falar, olha, você é pecador, mas eu amo tanto vocês que eu estou disposto a morrer numa cruz. Se existe um abismo entre você e Deus, se você não consegue, com a sua boa vontade, andar na linha, ser bonzinho, ir para a igreja, fazer a coisa certa, se com as suas ações você não consegue chegar até Deus, Deus toma a iniciativa de ir até você e fala, vamos lá, eu vou morrer na cruz para pagar o preço que você não pode pagar. Só que a grande transformação, irmãos, é que talvez a gente, como os crentes de Colossos, entenda isso como um ticket. Legal, eu tenho um ticket, eu vou ser salvo no final e está tudo certo. Só que o que Jesus faz com isso é nos comprar com o preço de sangue. É entregar a sua vida em troca da nossa. É nos tirar. E é bonito quando a gente percebe essa realidade, esse Deus que nos tira mesmo do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, verso 13, diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele pega a gente do meio das trevas, do meio da bagunça, do meio do pecado, do meio da indignidade e fala, eu vou tirar vocês daqui e vou colocar vocês no reino de amor de Deus, no lugar onde vocês podem encontrar a vida verdadeira. Só que, como eu estava dizendo, não é simplesmente ganhar um ticket para o final da história. É ter uma vida transformada. Não porque Deus nos enganou e agora quer ser um imperador tirando da nossa vida.
Ele quer ser o Senhor da nossa vida, do nosso coração, porque Ele sabe que hoje ainda, com o nosso coração contaminado pelo pecado, por mais que a gente deseje, a gente vai continuar voltando para as trevas. A gente vai continuar cometendo os velhos erros. A gente vai continuar tropeçando. E Ele fala, peraí, só existe um jeito de resolver isso. Enquanto você estiver no volante da sua vida, o carro vai bater. Você vai pegar a direção ruim. Eu preciso assumir isso. Não adianta, é como se você pega alguém que está se afogando, coloca no barco, vai levando para a margem, mas antes de chegar na margem a pessoa cai de novo e se afoga de novo. Jesus não está te levando para a margem, Ele te jogou na margem. Ele te livrou do perigo. Porque Ele diz, agora eu vou assumir isso. Eu preciso conduzir a sua vida. A gente leu Romanos 7. Romanos 7, o capítulo inteiro, Paulo tem um discurso que impacta o nosso coração, porque ele fala, olha, da minha vontade, eu quero fazer o bem. Eu tento, eu insisto, eu faço o máximo que eu posso, mas de repente eu vejo no meu corpo uma lei que é acima da minha vontade. Eu vejo que o mal reside em mim, porque eu querendo fazer o bem eu não consigo, e o mal que eu não queria fazer é isso que eu estou fazendo. Paulo fala assim, eu não estou entendendo nada. E ele se lamenta no último versículo, no penúltimo, falando, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque é a transformação. E eu preciso entender que a essência do pecado é a autonomia. A essência do pecado é a independência. A essência do pecado é você ter o controle de si mesmo. Por isso que tem um porém. Embora todos esses movimentos lutem de maneira digna por coisas que precisam ser mudadas, eles não têm a direção que Cristo oferece. E aí a gente precisa, por exemplo, quando fala meu corpo e minhas regras, é um apelo à autonomia, que embora no contexto seja interessante, mas quando a gente vai para uma generalização, leva de novo ao pecado. A independência, a autonomia de si mesmo, leva você a voltar ao sofrimento. Ter fé em Cristo é viver como Ele, e a partir dos seus padrões, abrindo mão dos antigos, mudando. Você precisa ser redimido, e a única maneira de ser redimido é deixando Deus conduzir a sua vida. E a única maneira de Deus conduzir a sua vida é andando com Ele. Por isso que o texto vai dizer, vivam unidos com Ele. Porque no primeiro movimento que você se afasta dele, isso é independência. Primeiro momento em que você para de ler a sua Bíblia, de conversar com Deus, de fazer parte da sua comunidade, isso é independência. Você começa a se desconectar e você não está mais unido com Ele. A versão Revista Atualizada vai dizer, andem com Cristo. A ideia de que no seu dia a dia e tudo que você faz é com Ele. Agora que vocês receberam a Cristo como Senhor, andem nele. Andem como se Ele estivesse do seu lado, vivendo a sua vida comum do seu dia a dia, entendendo que Deus precisa tomar a direção disso. É muito sério, irmãos, pensar sobre essas coisas, porque eu fico pensando, se a igreja de fato estivesse andando com Cristo, talvez muitos desses movimentos não precisariam existir. Porque eu não deveria precisar de um movimento externo para dizer que eu tenho que ser um bom marido ou uma boa esposa, que eu preciso respeitar as mulheres, que eu preciso andar e respeitar de maneira digna todo ser humano, independente da cor da sua pele. Que eu preciso olhar para a pessoa, independente dela ser rica ou pobre, e amá-la e tratar ela como igual.
como cristão, eu não deveria precisar de nada externo para me conduzir a essas questões. E aí eu fico pensando que talvez não só a igreja seja negligente ao não lutar por essas coisas, mas de certa forma seja até culpada por não viver como Cristo viveu, por não ser esse exemplo. Nossa vida diária deve revelar a maravilha do que é andar com Cristo. Se somos pessoas ruins, maridos e esposas ruins, filhos desrespeitosos, algo está muito errado na nossa fé. A nossa fé é só para a galera ver, é um discurso vazio. Jesus não é Senhor de nada. Está entendendo essas coisas? E aí eu quero te levar a pensar sobre a sua vida. É muito sério. É muito sério a maneira como nós nos portamos como homens, como mulheres. Mas mais sério ainda a maneira como nós nos portamos como cristãos. Eu preciso viver de maneira digna do Evangelho. E, infelizmente, irmãos, como a gente falou, a gente vê muitos preconceitos, muita indiferença, muita arrogância, muito egoísmo no meio da igreja. Não é sem motivo que as pessoas olham para a igreja e falam assim, isso não dá certo, porque se você comparar, não tem diferença nenhuma. As pessoas se separam tanto dentro da igreja quanto fora, mesmo nível de porcentagem. Na igreja também tem maridos que batem na mulher, na igreja também tem preconceitos. Não deveria. Não deveria. Mas o problema não está em Cristo. O problema não está na igreja em si ou na palavra de Deus. Está na maneira como a gente vê e vive essas coisas. Verso 7 é uma receita para a gente poder pensar a nossa vida. Ele fala, estejam enraizados nele, em Cristo, construam sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças. Paulo chama a gente para colocar a nossa vida em submissão a Cristo. Ele é o nosso legítimo dono. E aí ele vai falar para que a gente esteja enraizados nele, quer dizer que a sua base está em Cristo. Aquilo que te sustenta, aquilo que te mantém de pé, aquilo que firma os seus pés no chão é a sua fé. Não são as circunstâncias ao redor, não é a angústia e o medo que você sente, é o que Cristo fala ao seu coração. Toda a nossa existência precisa estar fundamentada em Cristo e só nele a gente tem um fundamento firme. E ele vai dizer que a gente tem que estar enraizado em Cristo e construir a nossa vida sobre ele. Não só a nossa base é Jesus, mas daqui para frente, tudo precisa estar conectado a ele. Toda a vida precisa ser construída sobre o que ele me fala. Não adianta eu reclamar que Deus me abandonou, que as coisas na minha vida estão indo de mal a pior, se eu construo a minha vida de qualquer maneira. Se eu não ligo para o que Deus fala para mim, se eu sou desobediente, eu quero viver de maneira independente. A gente precisa aproveitar cada oportunidade para elevar a nossa caminhada a um nível cada vez maior de obediência àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele vai dizer que a gente precisa ser confirmado nele, seguro, se tornar mais forte na fé, entendendo que os nossos planos, anseios, seguranças devem ter a sua confirmação e a sua segurança na certeza de que Cristo tem todo o poder. Quando eu obedeço, quando eu caminho com Ele, nem sempre as coisas vão ser mil maravilhas, mas eu tenho a segurança de que Ele está comigo. E aí eu posso viver com o coração agradecido, porque viver com o coração agradecido é reconhecer quem é que faz as coisas na minha vida. É dizer para o mundo e para mim mesmo que eu não quero viver sem esse poder, que eu sou devedor a Ele e sem Ele eu não sou nada.
cada vez que eu vou deixando Deus de lado e esquecendo, eu vou me movendo cada vez para mais longe da ação de Deus na minha vida. Eu achei interessante esse mesmo texto de Colossenses, versos 6 e 7 do capítulo 2, na Bíblia, a mensagem, ele diz assim: meu conselho a você é simples e direto. Prossigam com o que receberam. E vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora, vivam nele. E o texto prossegue, diz assim: vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele, e conhecem o caminho da fé. Agora, façam o que aprenderam. Olha como a Bíblia torna isso mais prático numa outra tradução. Ele diz assim: a aula acabou. Deixem os livros de lado e comecem a vivê-los. E que a vida de vocês transborde em ação de graça. A aula acabou. Você não precisa aprender mais coisa. Você precisa viver. Você não precisa aprender novos conhecimentos, porque era isso que os colossenses buscavam. Sempre uma novidade, sempre crescer em conhecer mais desse ou daquele assunto, mas a vida, a prática, o real, o dia a dia, era ignorado. E aí eles não faziam, eles não firmavam a sua fé em Cristo. O verso 8 vai dizer, preste atenção, tenha cuidado para que ninguém torne vocês escravos, por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e de espíritos que dominam o universo, não de Cristo. A gente começa a se deixar convencer por bons argumentos, por coisas interessantes, por ideias legais. O centro da nossa vida deve estar em Cristo. A ideia pode ser linda e maravilhosa, mas se não é bíblico, chuta para longe. Se não vem de Deus, pode ser bonitinho, mas é herege, é ruim, é mau. Chuta para longe. Eu fiquei pensando, irmãos, pensando sobre esse texto e o que diante dele a gente tem de prático para viver. O que de fato leva um cristão, como a gente viu na história, a queimar negros por sua cor de pele ou fazê-los escravos? O que leva cruzados a invadir outros povos para obrigá-los a serem cristãos ou matá-los? O que leva cristãos a serem maridos violentos ou infiéis, pais ausentes ou abusadores? O que leva cristãos a atacarem com ódio pessoas por sua escolha sexual, sua religião ou a falta dela? Todas essas coisas acontecem quando somos senhores de nós mesmos, independente de Deus, quando estamos no poder. E eu quero que você perceba, e aí está a grande transformação, e por isso que a mensagem do Evangelho é revolucionária, porque isso não tem a ver só com o ser homem. O dia em que as mulheres tomarem o poder sem Deus, seguirão na mesma linha. Farão tão mal quanto homens sem Deus fazem, porque a essência da injustiça está na falta de Deus. Não tê-lo, então a grande solução para o mundo precisa ser reativada no meu coração. Ela não vem através de movimentos sociais, embora eles sejam importantes, mas sejam apenas paliativos. Mas para quem sofre é muita coisa. Mas nós, como cristãos, precisamos não ignorá-los, mas somar a eles uma mensagem que é muito mais revolucionária e radical, que transforma de maneira muito mais profunda a minha vida e as pessoas que estão ao redor. Eu acho que fica claro para você que a falta de transformação e o distanciamento dessa vida mostra claramente que a gente tem vivido um cristianismo pela metade, quando nós somos senhores da nossa vida. Na verdade, talvez a gente não queira admitir na sua essência, mas estar longe de Deus e viver independente dele, em sua essência não é ser cristão. Em sua essência, não é viver com Cristo. Não é ser a imagem de Cristo. É isso que o nome cristão quer dizer.
Vir à igreja ao domingo não faz de você um cristão. Nem faz você deixar de ser pagão. A gente até cria um novo nome, a gente é um cristão pagão, que acredita em Deus, mas vive longe dele. Uma coisa confusa que a gente é tão bom que a gente é capaz de criar. O cerne da questão é entender a nossa incapacidade de administrar sem Deus o nosso corpo e a nossa vida. Percebe? Isso é o centro de tudo. Eu sou incapaz de conduzir a minha vida e o meu corpo sem Deus. As minhas escolhas, via de regra, vão levar a algo ruim. E é fácil ver isso se você ainda tem dúvida. É fácil porque, ainda que eu perceba muitas vezes que algo vai me levar a uma perda ou algo ruim, eu continuo. Por isso que esse desejo de controle nada mais é do que a manifestação de uma vida independente de qualquer autoridade, além dos meus desejos, da minha satisfação, da minha necessidade. Homens fazem isso, mulheres também. Qualquer pessoa que se afasta de Deus vai fazer isso. Vai colocar como centro da sua vida a felicidade, a comodidade, o prazer, mesmo sabendo que algumas consequências serão danosas. A gente não consegue agir sempre na melhor direção. A gente sucumbe a vontades egoístas e destruidoras em prol do desejo, em prol da realização da vontade. Marca do egoísmo, individualismo, hedonismo e outros pecados que nos dominam. Apenas o Evangelho nos leva ao senhorio de Cristo e à mudança da nossa vida. Terminando, irmãos. Como em Colossos, a gente também vive tempos em que a nossa fé é misturada. Há um misticismo, há uma fé pela metade. A gente, no final, quer ter uma imagem bonitinha, mas manter o controle da situação. Eu não quero entregar o meu coração a ninguém. Ele é meu. Eu não quero entregar o controle da minha vida a ninguém. É meu. Só que o que a gente não percebe é o que a gente fez com esse controle. As burradas e as besteiras que a gente fez ao longo do caminho. As tragédias que a gente foi deixando enquanto caminhava. Mas ainda assim, com todas essas evidências, a gente ainda reclama a propriedade. Ainda assim, a gente busca a mesma coisa de maneira diferente, a autorrealização, o prazer contínuo, achando que isso pode dar razão à vida, que isso pode trazer sentido. Não pode. Só a vida em Cristo pode dar sentido à sua vida. Agostinho disse o seguinte: nosso coração está inquieto, enquanto não encontra em ti descanso. O nosso coração está inquieto enquanto não encontra em Deus o descanso. Porque só nele a gente encontra o verdadeiro descanso. Eu lembrei de um comercial que eu vi no YouTube, tá, gente? Já para justificar, que só alguns vão lembrar. Deve ser mais ou menos de 85, a massa de macarrão Frescarine. E a massa estava em 85 lançando uma novidade no mercado. Um macarrão que tinha a cara menos industrializada e aparece uma espécie de um mosteiro, e aí preparando a massa e o padre comendo com aquela gula, aquele macarrão, e aí vem uma voz do céu: filho, olha a gula. E aí o padre olha para cima, né, para Deus, e fala: Senhor, olha a massa. Depois eu vou mandar o link para vocês verem comercial antigo, que não é do meu tempo. Mas assim, percebe? Eu acho que é a essência do que a gente faz. Deus vem com uma proposta para a gente. A gente fala: Deus, essa proposta é legal, mas olha aqui. Olha aqui, Senhor. Olha a massa. Olha quantas coisas estão sendo oferecidas para mim. Olha a dificuldade. Sempre temos motivo para transgredir o senhorio de Cristo. E fazemos. E fazemos com convicção. Mas todos esses motivos só conseguem nos levar para cada vez mais longe de Deus. Para cada vez mais longe do nosso verdadeiro anseio. Uma vida plena.
Há problemas reais lá fora, irmãos. Pessoas estão lutando, pessoas estão sofrendo. A gente precisa valorizar essas lutas. A gente não pode desdenhá-las. A gente não pode achar que é qualquer coisa, porque só quem sofre sabe o quanto a dor dói. Mas a gente não pode esquecer que só há um caminho verdadeiro de mudança real e transformação do ser humano. De que a gente não está cedendo a qualquer solução. Tudo é fruto do problema real e que precisa ser atacado, é o pecado. É o afastamento de Deus, é a independência. Homens e mulheres precisam dobrar-se diante daquele que é o Senhor. Deus não pode ser aquele que é acionado para resolver os meus problemas. Só isso. E de vez em quando eu faço alguns sacrifícios, como ir à igreja, orar, para ter o favor dele. Eu quero que você pense, eu encerro com essa proposta. E se fosse diferente? E se na minha vida, tudo que sou, tudo que eu tenho, pertencesse realmente a Deus? E se todas as decisões passassem pelo crivo de Deus? É assim que deveria ser. O que de fato mudaria em minha vida se Cristo estivesse à frente de tudo? O que mudaria na sua vida se realmente Cristo estivesse na frente de tudo? Se Ele fosse o Senhor? Será que é possível? É sim. Em Cristo é. Meu desafio para a gente encerrar é que você viva tendo Jesus como Senhor. Vá perante Ele antes de cada decisão. Pergunte para Deus o que quer fazer da sua vida. E para que isso seja mais prático, escolha algumas áreas da sua vida que você já sabe a vontade de Deus, mas tem relutado em obedecer essa vontade, e dê pequenos passos. Acredite que Deus pode mudar. Confie no que Ele fala para você. E eu creio que quando a gente toma a decisão final de se submeter ao senhorio de Cristo, a vida muda de vez. Porque a vida não vai mudar enquanto Jesus não for o meu Senhor. Se Ele for só o botão de emergência, Ele sempre será só o botão de emergência. Mas se Ele for o Senhor, a sua vida toda pode ser transformada.